Olá, convergentes, tudo bem? O programa de hoje está imperdível, hein? O tema recursos hídricos, do nosso convidado, o engenheiro Júlio César Antunes, engenheiro da SEDAI e atual diretor-geral do Comitê de Bacias Hidrográficas do Guandu. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Acesse a nossa página no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Convergência Ambiental. Vamos ter diversos assuntos importantes na área ambiental. E começando hoje com água, recursos hídricos. Vamos receber o engenheiro da SEDAI, Júlio César Antunes, atual diretor-geral do Comitê de Bacias Hidrográficas do Guandu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Júlio, ao nosso programa. Eu queria iniciar pedindo para você falar um pouquinho, Júlio, do seu currículo, da sua formação e a sua trajetória até chegar ao Comitê de Bacias do Guandu. Minha formação é em engenharia, né? Eu tenho duas especializações, uma em engenharia sanitária, outra em recursos hídricos e mestrado em recursos hídricos. A minha trajetória, eu comecei na carreira de consultoria, depois entrei na SEDAI, sou funcionário há 20 e poucos anos e atuo, sou o atual gerente da Estação de Tratamento de Água do Guandu e o diretor-geral pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABES, nesse mandato. E a gente iniciou esse processo em 2000, a gente fez parte de um grupo antes da criação do comitê e de lá para cá a gente continua fazendo a participação, sendo que agora, esse mandato e o outro, a gente faz parte, além de ser membro da atual diretoria. Ótimo. Júlio, a gente sabe da importância do Rio Guandu, o rio que abastece grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente até diz que o Rio Guandu é um dos principais rios para abastecimento público de água, E a gente queria conhecer um pouquinho melhor como que foi organizado esse comitê de bacias, como ele foi estruturado e principalmente quais são as atribuições desse comitê, porque a maior parte dos nossos internautas, telespectadores, às vezes mandam perguntas sobre comitê, o que significa comitê? A gente sabe que a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece o Comitê de Bacias Hidrográficas, mas nem todo mundo conhece essa estrutura, como ele é formado e quais são as suas atribuições. O comitê, todos os comitês, eles são compostos de usuário, aquele que tem o direito pelo uso da água, aquele que contribui através da cobrança, tem um processo chamado de outorga. Tem a sociedade civil, que são a ABES, as universidades, as associações no modo geral, as ONGs, e também tem o poder público, que pode estar dividido entre município, estado e federal. Você tem cadeira. O comitê é um parlamento onde esses três segmentos têm assentos, participam, têm direito a voto, e atuam em decisões e deliberações. Então, de uma forma comparativa, seria como se fosse uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa ou a Câmara de Deputados, onde você toma decisões. Nós temos sempre como pautado num plano técnico, as decisões são deliberativas, mas você tem um subsídio técnico para a tomada de decisão e a função primordial é articular com que as partes de qualidade e quantidade de água sejam preservadas para os usos múltiplos. Isso é o principal papel dos comitês, é onde o Comitê Guandu também atua fortemente. E que
que entrega um resultado muito importante na ponta, né? Para a sociedade, no modo em geral. Eu sou muito a favor, sempre é uma das coisas que eu converso muito aqui com o professor Felipe, que eu sou muito a favor dos conselhos, porque é a base dos conselhos que faz com que você consiga, no executivo, né, fazer com que as políticas possam ser, né, executadas e bem implementadas. E aproveitando um pouco dessa tua carona, falando sobre outorgas, queria que você falasse um pouquinho, Júlio, para a gente, para os nossos internautas, como é que você enxerga hoje o sistema de outorga no Rio de Janeiro, a gestão dos recursos hídricos e o sistema de outorga no estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ele é um exemplo para o resto do país, né? Nós conseguimos um marco, né? Ou seja, estabelecer a cobrança, né? E o desafio atual é o amadurecimento do processo de outorga, ou seja, você, digamos assim, colocar mais TI, mais facilidade no acesso de troca de informação e, acima de tudo, o amadurecimento do controle tanto da parte de medição de vazão, ou seja, a quantidade de água que você tem disponível nos corpos hídricos, quanto a parte de qualidade. A gente percebe que precisamos avançar muito no processo de medição de vazão dos nossos mananciais. A Agência Nacional de Águas estabeleceu a nível nacional uma diretriz ampla, né, que é você associar a qualidade de água e a quantidade de água. Então a outorga hoje requer um amadurecimento nesses dois pontos. E esse amadurecimento, não sei se passa por aí, mas muito se discute hoje no Brasil a privatização do saneamento no Brasil, né? Existe diversas discussões hoje em diversas camadas, em diversos setores, no país inteiro. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos passando por essa discussão agora, bem recente. Como você enxerga essa possibilidade de privatização do saneamento básico e como é que você hoje enxerga a gestão pública sendo feita do saneamento básico? Em que isso pode impactar positivamente, o que isso pode impactar negativamente, na tua opinião? Olha, eu queria fazer uma associação entre a parte de recursos hídricos e os principais usos, onde esse uso é o saneamento. A água, né, nós temos a lei, né, que estabelece a situação de água federal, vamos dizer assim, que está no âmbito de decisão de mais de um estado, que é o caso em algumas situações do Paraíba do Sul, e você tem também a situação do estado. E ficou uma lacuna, né, que seria municipal. Ou seja, como não existe rio municipal, sim, e tudo ocorre no município, certo? Isso é uma questão que a própria sociedade tem que amadurecer, já que a visão ela tem que ser estratégica, ou seja, pertence a um estado ou a nível federal, mas que haja um fortalecimento do município, da política pública local. Dentro dessa visão, você passa pelo setor de saneamento. É muito difícil, né, a gente discutir no Brasil, saneamento deveria ser aplicado e fazer parte de uma agenda comum para qualquer situação, seja público ou privado. A gente sabe que a parte de infraestrutura só é impulsionado, como o caso do saneamento, se você tiver um forte instrumento legal e impulsionar investimentos públicos. De uma forma ou de outra, esse investimento pesado vem de volumes de dinheiro onde só se estabelece se você tiver tranquilidade para investir, né? Agora, a carência da área de saneamento ela é muito grande, sim, certo? Hoje é muito complexo, né? Isso. E teríamos que transformar essa carência em uma agenda em todas as esferas de governo. Não gosto muito de discutir assim, público ou privado. Essa agenda teria que ser comum para o município, comum para o estado e comum para a federação, certo?
A outra analogia que eu posso colocar aqui, que é bem claro, é que a área de saneamento ela não está desassociada à área de habitação. Então, quando a gente fala em política de saneamento, a gente também teria que ter concomitantemente a política de habitação. Então, a gente vem discutindo muito, né, principalmente o amadurecimento no Comitê Guandu, que é o fortalecimento do município, mas com uma visão integrada das decisões. Difícil você ter capacidade de investimento num município equivalente ao valor daquela infraestrutura. Então, você vai colocar um sistema para rodar, a solução ela não está apenas no município. Então, você tem que ter o amadurecimento, querer também a situação da qualidade de vida e fazer com que isso traga outros valores com o Estado e com a Federação. Não consigo desassociar só essa parte. Você tem que ter as empresas privadas atuando, tem até pela capacidade, né, e a mobilização, o know-how, a parte de gestão. Tecnologia, né? Isso, mas o setor público, ele é o grande líder desse processo. Ou a gente transforma essa carência numa agenda, ou a gente não vai conseguir efetivar tudo que ser necessário. O outro lado que eu queria destacar também é que a área de saneamento ela já está mais que consolidada, que cada dólar, né, pela ONU, né, que $1 investido em saneamento, você poupa 4 na área de saúde. Sendo que em alguns estudos esse número pode chegar até 10, 12, né, dependendo da qualificação e da perimetrização que você ampliar faz. um pouco mais. Pode ampliar muito mais. Então, em cima desse viés, nós teríamos que não discutir mais, fazer plano de ações e efetivar esses planos de ações. Então, na sua concepção, poderia dar certo na área privada, desde que isso partisse como se fosse uma iniciativa de uma criação de uma agenda, de um cronograma ou de políticas públicas implementadas nos governos e de que o município participasse efetivamente disso. Eu sou municipalista, eu acho que o município hoje, todo o impacto, ele é no município, né? Então, quanto mais você puder trabalhar informações, legislação, que você puder atingir, né, a prioridade que deve ser dada à gestão pública municipal, acho que é muito importante para isso aí. Eu digo para você, eu sou municipalista, mas em questão da água, ela não é pontual. Você tem que ter o fortalecimento local. Sim, fortalecimento. Mas a gestão não a integração hoje, é muito importante. Na região metropolitana, você, teoricamente, você não sabe se está no município A ou no município B, certo? Então, a forma de você pensar teria que ter uma política pública mais clara, de forma que você conseguisse, independente dos instrumentos, fazer com que aquilo se tornasse uma realidade e efetivamente também fosse operado, né? Nós temos, assim, teoricamente, fases, né, que são a situação de você pensar como fazer, depois elaborar, certo? Executar e na última seria o quê? Manter tudo aquilo que você implantou. Então não basta só você ter uma solução de saneamento, colocar ela para a realidade, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, sem que ela continue operando e atendendo aquela população, aquela região, certo? Então todo o instrumento de saneamento, ele também passa por isso. Nós temos que botar um pouco dessa filosofia, acho que ela é ponto pacífico também, ou seja, de ter a situação real de operação. Não só planejar, não só executar, mas como uma cidade ou estado, o ente federativo, digamos assim, vai manter o sistema de manutenção eficaz. Aquele serviço. Bom, Júlio, muito obrigado aí pela tua presença. Quero agradecer mais uma vez aí essa importância desse debate
sobre recursos hídricos. Certamente teríamos assunto aqui para mais 4, 5 programas. Quero agradecer a tua presença no nosso programa Convergência Ambiental. Não é isso, Felipe? É isso, eu também queria te agradecer, Júlio, pela oportunidade que nos deu, pelas informações, e queria que você também deixasse para os nossos internautas, quem quiser buscar mais informação sobre o Comitê Guandu, sobre a SEDAI, sobre a ETA Guandu, eles procuram aonde essas informações? Vocês podem procurar mais dados e elementos do comitê na página www.comiteguandu.org.br. Sobre a visita na estação de tratamento, visita guandu@sedai.com.br. Estaremos à disposição, inclusive pela Secretaria Executiva. Então é isso. Fiquem ligados no canal Convergência Ambiental. Em breve, mais uma pauta ambiental para que vocês possam desfrutar desses conhecimentos. Acessem nosso canal, inscrevam-se e não esqueçam, o sininho para receber as notificações. Fiquem ligados.